Pois bem, meus amados, prosseguindo no curso de Apocalipse, nós estudamos até o capítulo 6, versículo 6. Vamos agora até o capítulo 6, versículo 7. Vamos falar sobre o quarto selo. Antes, vamos fazer uma contextualização de tudo que nós estudamos. Ok? Pois bem, no primeiro capítulo, nós vimos que foi uma preparação, uma revelação que João teve. Os capítulos 2 e 3 foi um estudo da era da igreja, e eu falei para vocês que a era da igreja representa o período que nós estamos vivendo, as cartas, e terminando aquele período do capítulo 3, nós já começamos uma preparação para a abertura dos selos. Lembrando que esses selos, qual é a simbologia deles? Cada selo representa uma arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Ok? Agora nós vamos ler o quarto selo, que está no capítulo 6, versículo 7. Quem está com o livro está na página 47, que diz o seguinte: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. Bom, lembrando também que eu expliquei para vocês que no original grego está escrito apenas vem ou vai. Não existe o ver, não existe a ordem para ver. O cavaleiro, ele não vê algo acontecendo, ele dirige o acontecimento, né? Bom, então o cavaleiro, ele recebe uma ordem, vem ou vai. Então, e esse cavaleiro, claro, ele representa um juízo que vem sobre a terra. O comentário aí no livro diz: o quarto selo representa um terceiro degrau no sofrimento da grande tribulação. Bom, lembrando, por que terceiro degrau? Lembrando que o primeiro selo, eu falei para vocês, ele é a primeira arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás, e ele é a verdade do Evangelho. Ele é a verdade do Evangelho. Então, ele já foi aberto. Ele já foi aberto. Podemos considerar que ele foi aberto no dia do Pentecoste ou no dia da morte de Jesus. Tá bom? Ele já foi aberto. E os outros selos, a partir do segundo, eles já são abertos dentro da grande tribulação. Então, por isso que eu falei que esse quarto selo, ou esse quarto animal, ele já está falando da grande tribulação. Eu comento: é falado na morte da quarta parte da população da Terra. Então, os irmãos sabem que hoje a população da Terra são cerca de 8 bilhões de pessoas. Não? Isso representa a morte de 2 bilhões de pessoas. Só para os irmãos terem um comparativo, eu comento abaixo, olha: a peste negra matava em média 50%, metade da população infectada. O coronavírus mata aproximadamente 3% dos infectados. Sua letalidade é pequena. O que a humanidade sofrerá na grande tribulação é muito pior do que estamos sofrendo hoje. Então você compare, no ano 2020, que seria o pior ano da Covid, foram 2 milhões de mortos no mundo. 2 milhões. Nesse quarto selo, contando a quarta parte, não, então serão 2 bilhões. 2 bilhões. É uma diferença muito grande. Nós podemos aí comparar na história, um exemplo, a gripe espanhola, quando ocorreu no início do século XX aqui no Brasil,
o número de mortos não chegou nem próximo de um número tão grande assim, tá bom? Mesmo assim, a história conta que não havia... Naquela época a estrutura era menor também, né? A quantidade de mortos não tinha como as pessoas serem sepultadas. As famílias deixavam os mortos na calçada das casas e passava, na época, uma carroça, né? Passava uma carroça da prefeitura recolhendo os corpos. Existem histórias reais de bêbados que, caídos nas calçadas, aquelas carrocinhas passavam, via a pessoa caída ali, pensava que era morto, levou o corpo do bêbado, o bêbado acordou num depósito lá, cheio de corpos, para vocês verem como era o drama, e num número muito menor de mortos. Então, só essa quantidade de mortos, isso já vai trazer um segundo problema para o mundo, porque corpos, irmãos, que não são rapidamente sepultados, ele causa uma proliferação de doenças, porque vai causar uma proliferação de moscas, e essa proliferação de moscas, elas vão levando, vamos dizer, doenças, vermes para as pessoas, e isso vai aumentando ainda mais a doença. Vocês sabem que ao final de toda guerra ocorre sempre uma proliferação de doenças. Inclusive a gripe espanhola, ela se propagou de forma tão grande, né, foi depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o grande surto da Primeira Guerra Mundial, né, terminou em 1917, ok? E o grande surto da gripe espanhola foi em 1919. Então, a quantidade de mortos, esse 1/4, vai tornar o mundo um caos. Vai ter que acontecer, como eu citei o exemplo aí da peste negra, em que os corpos eram jogados nos rios. Então, vai chegar uma situação que os corpos terão que ser colocados em barcos, levados para alto mar e lançados em alto mar, porque não tem como sepultar uma quantidade tão grande de pessoas, né? Não tem como sepultar. Ok? Bom, prosseguindo na leitura, agora no versículo 8, Apocalipse 6, 8, diz: E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 1/4 da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Então, até essa cor do cavalo, que é normalmente uma cor que ela representa a enfermidade, né? O cavalo amarelo. Bom, eu comento aí com vocês. O termo grego choros, traduzido como amarelo, denota um tipo específico de amarelo. Denota um amarelo enverdeado, ou seja, cor de defunto. Né? Já viu a pessoa, quando ela morre, ela fica com um amarelo esverdeado, a pele vai ficando esverdeada. É exatamente aquele tipo de amarelo. Essa descrição se justifica, pois o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Em se tratando da primeira metade da grande tribulação, esse cavaleiro ataca os homens com espada, retratando guerra, com fome, peste, e até os animais entram na carnificina.
E eu coloquei aí para vocês também o que representa a morte da quarta parte da população da Terra. Eu comento. A quarta parte da Terra representa a morte de 2 bilhões, em números atuais, né? No mundo hoje são 8 bilhões, então estou falando em número redondo, 8 bilhões e alguma coisa. O comentário prossegue. Até outubro de 2020, o coronavírus havia matado 1 milhão de habitantes. Depois saiu aquela informação final que no ano de 2020 foram 2 milhões. Então, o pavor que o mundo ficou na pandemia de coronavírus, o pavor que o mundo ficou, podemos dizer que é algo incomparável com o que vai acontecer na grande tribulação, que você partir de 2 milhões para 2 bilhões só para começar, porque depois também o Apocalipse vai falar que fala em 1/4, né, da população da Terra, ou seja, sobram 3/4, e desses 3/4 morre 1/3. Ou seja, no geral, morre metade da população da Terra durante a grande tribulação. E nós estamos vendo hoje pelos meios de comunicação, algo que nós sempre falamos, né? Que o anticristo, ele certamente iria ou vai ocultar muita informação da grande tribulação sobre mortes, acredito até sobre o próprio arrebatamento da igreja, não? Sobre o arrebatamento da igreja. Eu acredito que o anticristo, mesmo quando a igreja for arrebatada, vão acontecer catástrofes assim, no mundo, ou bombas, ameaças, que os meios de comunicação vão estar totalmente dedicados a esses temas, exatamente para ocultar o arrebatamento da igreja. Hoje, nós pensamos assim, que é muito difícil você ocultar um evento mundial desse. É muito difícil. Não? Mas também, por outro lado, nós sabemos que o evangelho está muito enfraquecido na Europa, nos Estados Unidos, alguns países como China, Índia, Japão, Coreia, no mundo árabe, o número de arrebatados vai ser muito pequeno, porque os cristãos desses países são muito perseguidos. Não? Então, vai ser mais fácil ocultar essas notícias. Não? Mas países como o Brasil, que nós sabemos que o meio de comunicação ele é realmente controlado pelo mal, podemos dizer assim, os meios de comunicação ele é controlado pelo mal, certamente vai estar nas mãos do anticristo. E hoje nós sabemos, apesar de você poder filmar com o celular e estar colocando nas redes sociais, não, o que o anticristo poderá fazer? Ele poderá fazer o que o governo brasileiro está fazendo, né? Fazer simplesmente desaparecer informações no WhatsApp, no Facebook. Não? As pessoas publicam e aquela informação ela vai chegar a um número pequeno de pessoas. Mesmo num grupo, o governo brasileiro ele tem conseguido, vamos dizer, limitar até a quantidade de pessoas que você vai reencaminhar uma determinada mensagem nos dias atuais. Durante a grande tribulação será maior. Sabendo também que os celulares que nós temos hoje nas mãos, ele tem um controle total sobre o que nós fazemos. Não sei se vocês sabem, mas os celulares eles podem ser ligados e desligados remotamente pela empresa. Eles podem ligar a câmera do teu celular, pelo menos todo celular que tem Android, né? Ele pode ligar a câmera do teu celular, ele pode gravar
ligar e gravar a câmera do teu celular. Pode gravar o áudio do teu celular, tudo isso sem você saber. Sem contar que tudo que você faz, filma, fotografa, isso vai para o país que, na minha interpretação, muito provavelmente é o berço do anticristo, que é os Estados Unidos. Eu já há cerca de 6 anos eu venho falando que os Estados Unidos, ele, na minha interpretação, é o berço dos Estados Unidos, e há 6 anos eu venho falando que o Donald Trump, ele é muito provavelmente essa pessoa que vai trabalhar pelo anticristo, como parece que está trabalhando hoje. Eu acho que dificilmente esse homem seria o anticristo, mas as coisas que esse homem está fazendo também, que é uma suspeita, Só que ele não é judeu, pelo menos não existe na família dele, histórico deles serem judeus, né? Ou então o mais provável é que ele esteja trabalhando pelo anticristo. Bom, eu comento também no livro aqui na página 48, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Então você veja, 50 milhões de pessoas, como eu disse para vocês, em 1919, aqui no Brasil, a experiência era essa, que as pessoas, as famílias tinham que deixar os corpos na calçada, porque a prefeitura não dava não dava conta de recolher. E você deixar dentro de casa era risco, né? Até de doença. Pensa que situação triste. Não? E agora, nós estamos com uma população mundial muito maior, e a Bíblia sopra nesse quarto selo, morre a quarta parte da população da Terra.